Deus amado, Deus querido, em nome do Senhor Jesus, nós unimos a nossa fé mais uma vez e te damos graças, honra, louvor, adoração por estarmos aqui nessa sexta-feira, dia 28 de maio de 2021, mais uma vez para esse encontro maravilhoso que tem nos abençoado muito, meu Pai. Muito obrigado. E tenho certeza que tem ajudado muitas pessoas através do canal no YouTube, Princípio e Atitude. Porque está lá, meu Pai, e estará lá disponível o tempo que necessário for para só fazer chegar a quem quer que seja as mensagens que aqui nós temos recebido, que a Rosina e a Adriana têm preparado, e que o Senhor tem, meu Deus, aqui nos abençoado de segunda a sexta. E hoje, sexta-feira, nós vamos falar sobre escolhas e consequências. E parece não, foi tudo preparado por ti, porque falamos sobre equilíbrio, falamos sobre sabedoria, falamos sobre conhecimento e poder. E falamos ontem sobre sorte versus azar. Então, meu Deus, tudo nos leva hoje a poder falar sobre escolhas e consequências, porque se tivermos equilíbrio, sabedoria, conhecimento, não tem sorte nem azar. Vão ter, sim, consequências das nossas escolhas, meu Pai. E essas consequências serão maravilhosas se tivermos equilíbrio, sabedoria e conhecimento. E não acreditarmos que existe azar ou sorte, meu Pai. Então, que o Senhor possa, nessa manhã, nos abençoar, dando a direção para tudo aqui. Te pedimos em nome do Senhor Jesus e desde já te agradecemos. Não deixa nada nem ninguém atrapalhar a nossa transmissão. Abençoa a internet de cada um de nós. Que as pessoas que aqui estejam conosco sejam abençoadas e aquelas que vão assistir pelo canal do YouTube. É o que te pedimos em nome de Jesus, desde já te agradecemos. Amém. Graças a Deus. Mais uma vez, bom dia a todos. E nós não vamos hoje perder tempo, não. Vamos já começar falando com a Rosina, porque, Rosina, eu estava aqui pensando, coisa maravilhosa, né? A gente falou a semana toda sobre temas que nos levaram até aqui, né? Então, tem tudo a ver, né? Equilíbrio, sabedoria, conhecimento. E não tem essa de sorte e azar, não. As consequências virão dependendo das nossas escolhas, não é isso? O que você trouxe para a gente nessa manhã? Bom dia mais uma vez. Bom dia. Quando o senhor estava falando, estava orando, eu estava pensando como Deus é maravilhoso e Ele amarra tudo de forma perfeita. Realmente, essa semana tinha que terminar com escolhas e consequências. Mas quando a gente entrega na mão do Senhor, não tem como não dar certo, né? Ele é perfeito. E a gente tem que todo dia glorificar o nome do Deus Todo-Poderoso que a gente serve. Mas eu não vou me estender, não vou ser objetivo. Amém. Escolhas e consequências. Ato de escolher, selecionar, seleção, opção. Escolhemos o tempo todo o que tomar no café da manhã, o que vestir. Existem escolhas que não geram consequências. Pera ou maçã, calça azul ou preta. Mas há certas escolhas que fazemos na vida que trazem consequências desastrosas. Existem pessoas com muita dificuldade de escolher. Uma boa alternativa para isso é pedir ajuda a Deus. Ele é o melhor conselheiro que poderíamos ter. Deuteronômio 30, 19. Os céus e a terra tomo hoje por testemunhas contra vós, de que tenho proposto a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolhe, pois, a vida, para que vivas tu e a tua descendência. Quando escolhemos obedecer a Deus, estamos protegidos. Quando escolhemos desobedecer, nos afastamos de Deus. Deus quer ter um relacionamento conosco maduro, por isso nos deu livre-arbítrio,
para escolhermos e não sermos marionetes puxados por cordas. Temos liberdade de escolha, mas vamos colher as consequências dessas escolhas. Davi errou muito, mas buscava estar na presença do Senhor. Salmo 119, 30. Escolhi o caminho da verdade, propus-me seguir os teus juízos. Deus também fez escolhas. 1 Coríntios 1, 27. Mas Deus escolheu as coisas loucas deste mundo para confundir as sábias. E Deus escolheu as coisas fracas deste mundo para confundir os fortes. Isso tudo para que o seu nome fosse glorificado. Vamos ver exemplos de escolhas e suas consequências na Bíblia. Em Gênesis 3, Eva escolheu ouvir a serpente do que a Deus. A consequência foi a queda do homem e a sua separação de Deus. Deus fala para Jonas ir a Nínive pregar arrependimento. Ele se recusa e acaba na barriga do grande peixe. Judas escolheu vender Jesus. Seu remorso o levou a se enforcar. Davi podia ter matado Saul enquanto este dormia, mas escolheu honrar o ungido de Deus. Em consequência, Deus o honrou e foi um rei próspero. Jesus está na casa de Marta e Maria. Lucas 10, 41, 42. E respondendo Jesus, disse-lhe: Marta, Marta, estás ansiosa e afadigada com muitas coisas, mas uma só é necessária. E Maria escolheu a boa parte, a qual não lhe será tirada. Saulo, um perseguidor ferrenho dos cristãos, indo para Damasco, ele ouve Jesus e ele resolve segui-lo. A consequência é que ele se torna um grande evangelista e o maior autor do Novo Testamento. Que possamos, com a ajuda do Senhor, fazer boas escolhas e colher como consequência paz e a bênção do Senhor. É isso que eu trouxe para hoje. Tenhamos um dia abençoado. Amém. Graças a Deus. Olha, muito obrigado mais uma vez, Rosina. Eu fico pensando sempre, você e a Adriana vão falando, eu vou pensando, gente, eu vou imaginando. Você falou sobre Davi, né? Porque Davi teve consequências tanto nas escolhas boas quanto nas ruins, né? Porque muitas das vezes a gente faz as escolhas, ninguém quer fazer uma escolha ruim. Às vezes a pessoa faz uma escolha que para ela, na verdade, é boa. Ninguém vai escolher o amargo, todo mundo vai querer o doce. Mas, às vezes, a pessoa escolhe o amargo achando que é doce, né? Assim, como digamos, assim é o pecado, na verdade, né? O pecado, ele é muito bom, ele é doce, mas ele é amargo. Depois, as consequências são amargas, né? Então, eu estava pensando em Davi, que ele, por mais que ele tenha feito escolhas que depois tenham sido amargas para a vida dele, tiveram consequências graves na família dele, na vida dele. Uma das primeiras escolhas que ele fez e trouxe consequências amargas foi ele ter traído sua esposa com a esposa de outro soldado dele. E as consequências foram gravíssimas, mas você vê que a gente sempre vai ter a oportunidade de consertar as coisas com novas escolhas. É isso que eu quero chamar a atenção. Eu estava pensando exatamente isso. A gente vai fazer escolhas que vão trazer consequências amargas, todos nós. Mas a gente tem a oportunidade de fazer escolhas novas para consertar aquelas escolhas erradas. E é isso que eu acho que me chamou mais atenção nesse momento,
quando você estava falando, foi isso. Quando você falou de Davi. Porque às vezes as pessoas elas fazem escolhas erradas, trazem consequências amargas, mas em vez dela depois fazer as escolhas que vão trazer consequências boas, ela continua fazendo escolhas erradas. Por exemplo, Eva, ela fez uma escolha errada, mas depois, em vez dela fazer a escolha de se arrepender, de reconhecer o seu erro, né? Eu realmente errei, eu fiz exatamente aquilo que o Senhor falou para não fazer. Não, ela fez uma outra escolha errada. Ela resolveu culpar a serpente. E Adão, a mesma coisa. Ele resolveu culpar a esposa. Na verdade, ele ainda culpou a Deus, como muitas pessoas culpam a Deus. Foi a mulher que o Senhor me deu. Em outras palavras, ele quis dizer que a culpa era de Deus também. E hoje não é diferente. Quantas pessoas hoje fazem escolhas erradas e depois, quando as consequências vêm, em vez dela fazer a escolha certa, ou já que ela fez uma escolha errada, vou fazer a escolha certa agora. Vou me desculpar, vou pedir perdão e vou fazer o certo. Não, a maioria faz a escolha errada de novo. Ela transfere a culpa da sua escolha, que trouxe consequências ruins, e as consequências vêm, não tem jeito. Você vai plantar, você vai colher. Tudo que você planta, você colhe. Isso está escrito em tudo que é lugar do mundo. Todo mundo sabe que isso é uma verdade e está escrito na palavra de Deus, né? Então, tudo que você planta, você vai colher. Ninguém planta feijão e colhe arroz. Mas se você plantou da forma certa, você vai colher da forma certa. Se você fizer o certo, vai dar tudo certo, como diz a minha esposa. Mas, quando fizer as coisas erradas, é legal, é bom você parar e pensar. Procura pensar sobre isso, procura fazer, porque a gente vai, não adianta. Eu, você, todos nós, vamos continuar fazendo escolhas erradas, até porque faz parte do processo de você chegar ao acerto, né? Às vezes, para você achar o tempo das coisas, a medida das coisas, coisas simples como coisas complicadas, né? Você vai errar. Mas quando errar e vierem as consequências, não cometa um outro erro mais grave ainda. Transferir a culpa para outra pessoa ou para a situação, sabe? Botar a culpa na situação, na outra pessoa. Não. Assuma a sua culpa. Não, errei e agora eu vou acertar. Você vai ver como é que isso vai te fazer bem. Isso vai te fazer muito bem e a probabilidade de você acertar na próxima escolha é muito maior. Porque você fez o que é certo. Assumiu a culpa das suas escolhas. E aí as consequências não vão te fazer tão mal. Pode ter certeza do que eu estou lhe falando. Adriana, bom dia mais uma vez. O que você trouxe para a gente nessa manhã sobre escolhas e consequências? Bom dia a todos. Todos os dias as pessoas fazem escolhas entre opções que nunca experimentaram e aquelas que já foram experimentadas. Quando estamos diante de uma decisão, geralmente usamos a razão para pesar as probabilidades. As nossas vidas sempre estão cheias de escolhas. Todos nós fazemos escolhas erradas. E o interessante é que, às vezes, sabemos que estamos indo pelo caminho errado, ou ainda, repetimos alguns erros. E quando isso ocorre, é comum nos questionarmos: por que agimos assim? Ao longo da vida, fazemos certas escolhas, rapidamente, e até com muita confiança, mesmo que de forma imprudente. Seja bom ou ruim, as escolhas tendem a ser influenciadas por condições do próprio processo de aprendizado passado. Mas como isso pode ser feito na ausência de experiências passadas?
A memória certamente modula a relação de valor e, portanto, a tomada de decisão. Modular a relação de valor significa atribuir um valor positivo à escolha feita. Quanto ao aprendizado passado, quando você olha para a sua vida no passado e pensa em algumas das escolhas erradas que você já fez, é possível avaliar as decisões tomadas. E é possível que muitas pareçam ruins. Quer dizer, você consegue ter um olhar, né, de que você errou, né, quanto às experiências passadas. Há uma série de fatores que podem contribuir para que você faça escolhas erradas. Saber como esses processos funcionam e influenciar o seu pensamento talvez seja o ideal para minimizar os problemas e passar a tomar melhores decisões no futuro. Selecionei aqui algumas dicas que podem ajudar você. Evite comparação o tempo todo, ou a todo tempo, né? Vou dar exemplo. Excesso de comparação, né? Você está numa academia, aí você começa a se comparar a outra pessoa que está ali fazendo o exercício. Aí você quer ter o corpo dela, você quer ter os mesmos exercícios, fazer os mesmos exercícios que ela está fazendo, obter os mesmos resultados daquela outra pessoa. Só que a sua realidade é outra. Se você vai com esse objetivo, com certeza a consequência não vai ser legal. Por quê? Você vai, para ter o corpo daquela pessoa, de repente aquela pessoa já está um tempão na academia. Então ela já está num outro nível. Aí você começa a fazer coisas ali que o seu corpo não vai aguentar. O que pode acontecer? Ter uma lesão. Então, comparação, excesso de comparação. Comparação do carro novo. Comparação de uma casa. Ah, fulano comprou essa casa. Eu também vou comprar. Mesmo que eu não tenha condições financeiras, que a minha vida financeira não consiga atingir e consigo pagar aquilo ali em dia. Aí eu começo a me prejudicar financeiramente, porque eu fiz um mau negócio. Um negócio que não era para eu fazer naquele momento, mas por comparação, eu fiz. Eu o fiz, né? Morar no bairro que uma familiar mora. Ah, eu quero morar lá também, porque fulano mora lá, aquele bairro é chique, aquele bairro é isso, e ela vai, se compara e faz essa escolha, né? Na profissão, a mesma coisa. Ela escolhe a profissão porque o outro tem aquela profissão. Então, ela quer ter aquela profissão também, porque ela tem uma grande estima por aquela pessoa, só que, de repente, aquilo ali, para ela, não é o dom dela. E ela escolhe aquilo ali e tem as consequências. Vai ser um mau profissional, não vai ser feliz sendo aquele profissional. Então, esse cuidado que nós temos que ter. Tem também os atalhos mentais que enganam. Atalhos acabam virando regras, ou melhor dizendo, vícios mentais. E isso prejudica que avaliemos cada situação de acordo com como ela de fato se apresenta. Exemplo, uma nova casa para morar. Podemos já ter como regra um lugar silencioso, tranquilo, e isso pode fazer com que ignoremos outras coisas importantes, como a segurança do local, a infraestrutura do imóvel, né? Ou ainda o excesso, o trânsito das proximidades ali, né? E muitas vezes a moradia acaba se tornando desconfortável, porque você focou só numa regra. Ah, eu quero um lugar silencioso, tranquilo, mas você não viu os outros detalhes ali. Então você escolheu e escolheu parcialmente bem. Você encontrou um lugar silencioso, mas e os outros detalhes daquele imóvel, né? Ao escolher qualquer coisa a partir de uma regra pré-estabelecida, a longo prazo, essa decisão pode não se mostrar a mais assertiva, por não considerarmos outros fatores isoladamente. Otimismo em excesso. Ah, vai dar tudo certo, eu vou comprar esse imóvel, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo, essa semana eu vou fazer... Tudo vai dar certo para aquela pessoa. Excesso de otimismo. Pessoas que tendem a ter um otimismo exagerado podem acabar pecando fora da realidade. E, normalmente, essas pessoas tendem a ignorar os riscos. Eles ignoram. Os otimistas exagerados, em excesso, eles ignoram os riscos. Tudo vai dar certo. E não pensa, não para, não analisa. Parte dessa perspectiva excessivamente otimista está em acreditar que coisas ruins não acontecem com ele, mas só com as outras pessoas. Mas não a si mesmo, quer dizer, só acontece com as outras pessoas. Com ele ou com ela não vai acontecer. E isso pode culminar em decisões muito ruins.
Por exemplo, dirigir alcoolizado. Não, eu dirijo muito bem. Estou ótimo e dirijo muito bem. Então, ele se firma nisso, no otimismo que ele dirige muito bem, que está tudo bem e que ele está bem. Fechar negócios com otimismo exagerado. Comprar um negócio, fechar um negócio. Eu dei o exemplo do carro, comprar também um carro, né? Comprar algo sem segurança financeira é o otimismo exagerado. Ele não tem condições financeiras, não, mas eu vou conseguir, vou tranquilo. Excesso de otimismo, cuidado com isso quando você for fazer alguma escolha. Porque vem a consequência ruim, com certeza. Então, qual o impacto tem, afinal, nas decisões que você toma hoje? Desculpa, nas decisões que você toma hoje em dia. Pense bem, seja humilde, identifique em si mesmo se as suas escolhas são influências ou mecanismos interior mentais que devem ser reavaliados. Então, a gente precisa ter humildade de pensar, gente, será que eu estou fazendo isso aqui certo? Será que eu não estou sofrendo consequências por causa dos meus atos, por causa das minhas escolhas? Então, eu vou pensar, será que são influências ou são mecanismos internos mentais? Será que eu estou com algum problema emocional e estou agindo assim? Vamos ser humildes, vamos pensar um pouquinho, né? Pois todas as nossas escolhas e atitudes geram consequências direta ou indiretamente em nossa existência. Conscientes ou não, as escolhas são nossas, assim como as consequências delas também, impactando no momento atual e, em muitos casos, no futuro, pois os efeitos das mesmas podem durar por toda a vida. Então, nós precisamos pensar, gente. Por que as pessoas fazem escolhas erradas? Algumas causas para fazermos escolhas erradas, mesmo sabendo das consequências, podem ser: impulso. É uma das coisas primordiais para uma consequência errada. Falta de humildade, falta de equilíbrio, falta de diálogo. O que é a falta de diálogo? Por exemplo, se é um casal, tem que existir um diálogo entre o esposo e a esposa. Se a esposa vai tomar uma atitude, uma escolha, vai fazer uma escolha, o esposo, converse com seu cônjuge, converse com a pessoa, converse com seus filhos. Nós precisamos ser humildes, gente. Às vezes você conversa com um filho adolescente ou com um filho já adulto, mas converse, dialogue, pergunte o que acha, peça opiniões. Não seja eu sou, eu faço, eu aconteço, vai dar certo. Não, dialogue. Muitas vezes, uma das causas é o hábito de não dialogar, o hábito de não ter conhecimento, o hábito de não parar para pensar. Isso causa consequências, assim, absurdas. Uma manifestação dos nossos desejos inconscientes e reprimidos, entendeu? Às vezes acontece, as pessoas repetem os erros porque tem alguma coisa dentro dela e ela não percebe. Muitas vezes o prazer pelo ato errado. Tem pessoas que batem a tecla aquelas escolhas erradas, porque aquilo dá prazer de errar. Isso é o que acontece. Uma tentativa de sentir adrenalina, tentativa de manter o poder. Tem pessoas que fazem a escolha, continuam fazendo a escolha errada para manter o poder. Não, eu mando. É o autoritarismo, né? Não é a autoridade. Acreditar que todo conhecimento teórico será suficiente para uma decisão assertiva é outro perigo. Eu entendo, eu sou letrado, eu sou estudado, eu tenho faculdade, né? Gente, isso não quer dizer nada quando você vai fazer uma escolha. A escolha é você parar e pensar. O egoísmo. Muitos não se dão conta o quanto as escolhas afetam os outros. Às vezes, em nome dos nossos gostos, dos nossos sonhos e projetos, fazemos o que é ser melhor para nós, e ignoramos o efeito de nossas decisões na vida das pessoas que amamos. Tome muito cuidado com isso, gente. Nós não estamos sozinhos no mundo. Então, nem tudo é o que a gente quer, principalmente na família. Como eu falei, esposa, esposo e filhos, converse, dialogue entre família, para a gente tomar muito cuidado. Tanto ao falar quanto ao calar, estamos fazendo escolhas. Então, às vezes, se a sua esposa ou seu esposo vai fazer alguma escolha, se você se cala,
ou então se você não pode falar, essas consequências podem ser gravíssimas. Bom, teria muito mais coisa para falar, né? Mas eu quero deixar aqui, aprenda a tomar decisões ao fazer escolhas importantes. Aprenda. Mantenha os 2 pés no chão, encare a situação, identifique as opções, busque o máximo de informações antes de tomar a decisão, conheça suas capacidades e suas limitações, especialmente financeiras, controle a impulsividade, tenha um plano alternativo para tudo. Lembre-se que temos um futuro, não é só o presente. Não olhe a decisão como um todo. Não se compare com a realidade do outro. Num relacionamento, respeite o outro. Gente, coloque essa palavrinha na vida de vocês. Respeite o outro. Respeito é tudo. Como lidar com as consequências? Isso é muito sério. Perdoar-se e pedir perdão, porque você sempre vai atingir o outro nas suas escolhas erradas, pode ter certeza. Procurar ajudar o outro que você atingiu. Não voltar atrás no passado para a repetição do erro. Escolha mudar de comportamento. Se a consequência atingir o outro negativamente, tente consertar o seu erro, seja humilde, livre-se do egoísmo. E vou deixar minha frase de hoje. No equilíbrio entre escolhas e consequências, vivenciamos a cada dia nosso processo de amadurecimento. Então, entenda que o processo de amadurecimento são através das nossas escolhas. E quanto mais elas são positivas, mais você vai perceber que você está amadurecendo. Deus abençoe a todos. Um bom dia. Gente, é um tema realmente muito extenso. Não dá tempo para a gente falar tudo que tem que falar. Mas se você precisar de ajuda, conte com a gente. Sabe, nós temos experiências. Aqui está a Rosina, Márcia, eu, Adriana. E o nosso canal no YouTube tem uma forma de você linkar com a gente. Linkar com qualquer um de nós. Sabe? Porque essa semana foi repleta de temas maravilhosos que culminaram hoje com esse tema. Então, para fazer escolhas que a probabilidade de dar errado seja menor, tem que ter equilíbrio, sabedoria, conhecimento. E, acima de tudo, humildade, sabe? Porque você tem que entender que, principalmente nos relacionamentos, que são as escolhas mais comuns de dar errado, porque nós somos seres humanos mudam. Você pode escolher uma pessoa porque ela te trata como uma princesa, né? Você escolheu o rapaz porque ele te trata como uma princesa, mas depois ele passa a tratar você de uma forma totalmente diferente que ele tratava no começo. E aí, como que você vai fazer? Então, para se fazer escolha, não deve se escolher só por esse motivo, enfim, são várias coisas. Então, você quer a nossa ajuda? Entre no canal, faz um link com a gente através do WhatsApp, através... então, são vários canais, através do próprio YouTube, tá bom? Você pode contar com a gente. E semana que vem, nós já temos os temas prontos. Quais são os temas da semana que vem, Márcia? Por gentileza, você tem aí na mão? Os temas da semana que vem? Márcia? Oi, Você tem os temas da semana que vem à mão aí? tem, tá aqui, só um minutinho, já abri aqui. Tá aqui, ó. Autossabotagem, rebeldia, respeito, gratidão e a força do hábito. Ótimo. Temas maravilhosos. Então, semana que vem, nós vamos estar juntos falando sobre esses temas. Tá? E amanhã, a Márcia vai compilar os dessa semana e vai fazer um resumo para vocês e colocar lá no canal do YouTube, tá bom? Antes da Márcia... Hoje, Márcia, eu vou fazer diferente. Vou pedir que você faça a oração final para a gente, tá bom? E um ótimo final de semana para todos vocês que estão aqui conosco assistindo nesse canal. Por favor, Márcia, ora pela gente, por gentileza. Pode aparecer no vídeo aí, Rotina, Adriana, vamos orar juntos. A Márcia vai orar, conduzir a oração. Pai Santo e amado, nós te agradecemos, meu Pai, por essa semana, meu Pai. E nós tivemos aqui a oportunidade de aprender
ainda mais com o Senhor, meu Pai. Eu te agradeço, meu Pai, por ter terminado essa semana, mais uma vez, meu Pai, nós sermos alertados por Ti do que as nossas escolhas podem trazer de consequência, meu Pai. E que essas pessoas, ao assistirem a esse vídeo, meu Pai, no canal do YouTube, possam realmente ter a noção exata do que é a consequência, meu Pai. Porque muitas pessoas tentam a sorte fazendo as escolhas erradas, meu Pai. Não tem equilíbrio, não tem sabedoria, sabe? E tudo vai culminar em consequências trágicas. E que na grande maioria, meu Pai, não traz só malefícios para ela, mas traz para várias pessoas que estão ao nosso redor e até pessoas que nem conhecemos, às vezes são prejudicadas, meu Pai, por uma escolha errada, uma escolha equivocada. E tem uma forma de acontecer isso, de isso não dar errado. É nós darmos liberdade ao Senhor de atuar na nossa vida, ao Teu Espírito Santo atuar em nós. Então, que o Senhor, meu Pai, se apresente a essas pessoas que ainda não conhecem essa oportunidade de fazer as escolhas certas através da Tua decisão, do Teu domínio sobre a nossa vida. Por isso eu entrego a vida de cada uma delas, essas pessoas que nós nem conhecemos, mas que sabemos que vão ter a oportunidade, vão fazer a escolha certa de assistir a esses vídeos. Obrigada, meu Pai, pelas nossas vidas. Abençoa a Adriana, a Rosina, o pastor Ricardo, meu Pai. Que o Senhor venha, meu Deus, dá-nos cada vez mais condições de estarmos sempre aqui. É o que eu te agradeço. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, em nome de Jesus. Amém.